Oi, gente. Eu sou Letícia, professora de História Geral de vocês. E hoje nós vamos para a nossa aula 3, que é Roma Antiga. Mas antes disso, eu tenho alguns recados, porque eu queria pedir desculpa por ter demorado duas semanas para poder colocar o material da aula anterior, né? Da aula 2, que era a Grécia. Eu esqueci completamente. Então, eu esqueci de colocar. Então, mas eu já coloquei ontem, eu coloquei os slides, o resumo que eu falei que eu ia colocar, e uma lista de exercícios. Aí, hoje, o material dessa aula eu já programei para sair 6 horas, então não tem como eu esquecer. E eu coloquei os exercícios como forms do Google, que eu acho que fica mais fácil para vocês do que um PDF com as respostas no final. Aí vocês me falam qual fica mais fácil, que eu faço do jeito que vocês querem. E eu vou mandar de novo os slides que vocês estão vendo, o resumo. Então, se eu olhar para o lado, é porque eu estou olhando para o resumo, porque tem uma parte que tem um montão de lei, eu fico muito confusa. E então é isso. Vamos começar a aula. Aí, beleza, hoje é 6. Quando a sala sair, vai sair também no Classroom o material dessa aula. Eu não vou atrasar de novo. Deixa eu apertar aqui. Eu coloquei mapa, né, de onde fica o Império Romano, e é tudo isso. Depois ele vai dividir no meio para ficar Oriente e Ocidente, mas ainda não está dividido. A gente não vai falar disso agora. A origem, ele fica na Península Itálica, que é uma terra muito boa, diferentemente da Grécia Antiga, né, que tinha uma terra péssima. É o povo latino que está lá, e tem a história do Rômulo e do Remo, que é uma história de fundação mística, que eram duas crianças, que eram filhos de reis, e eles foram jogados num mar, no rio Tibete, eu não lembro o nome do rio, mas eu vou colocar no resumo, então fica tranquilo. Eles foram jogados nesse rio, que é o rio principal do Império Romano, e eles são jogados numa cesta. Aí no caminho, uma loba encontra eles e alimenta eles. E depois eles chegam na margem do rio e um fazendeiro, um trabalhador ali próximo, pega eles e cuida deles. E é aí que nasce Roma. Enfim, é só uma fundação mística que é bem famosa. Aí tem os períodos, né, assim como a Grécia também, mas aqui são só 3, que é a monarquia, a república e o império. Aí eu vou começar pela monarquia. Tem a sociedade, tem os cúrias, que são os patrícios, eu vou chamar eles mais de patrícios do que cúrias, e eles são as famílias que já estavam lá. Eles são aristocratas e latifundiários, então terra é muito importante para eles. Sempre lembre-se disso, terra é muito importante já para a antiguidade ocidental e oriental. E depois chegam os clientes, eles chegam depois dos patrícios, mas os patrícios recebem bem eles. Tipo, eles falam, ah, que legal, a gente quer ter gente para morar aqui. Então, legal, chegou gente. Mas aí depois chegam os plebeus, que são os últimos a chegar. E eles não são bem tratados que nem os clientes. Eles são meio que excluídos da sociedade. E eles vão ficar, tipo... É tipo uma servidão que eles vão ter. Eles não têm direitos. São pessoas... São artesãos, alguns comerciantes. Mas, enfim, eles não têm direito. Aí tem a organização política, que tem um rei, que pode ser por... Ele pode ser eleito ou pode ser por um golpe. Tem o Senado, que é onde os patrícios decidem as coisas, e a Assembleia Curiata, que é onde é decidido o rei. Aí tem o fim da monarquia, é bem rápido a parte da monarquia, né? Isso é importante na história grega. E tem um golpe de estado dos patrícios sobre o Tarquínio, o Soberbo. Esse Tarquínio, ele estava fazendo muita coisa boa para a plebe, e os patrícios não gostaram disso. Aí eles foram lá, tiraram o Tarquínio e proclamaram uma república, falando, não, agora a gente vai fazer uma coisa que todo mundo tem voz, todo mundo vai conseguir falar. E não é isso que acontece, né? Mas vamos ver. Aí começa a República. Tem a organização política, tem o Senado, que é o principal órgão do governo, mas só os patrícios dão bem, eles são os únicos que resolvem as coisas também. O cargo de senador é vitalício, então a pessoa é para a vida inteira. E tem o magistrado, que o cargo é público e não vitalício. Então eles decidem quem vai, o Senado que escolhe quem vai ser o magistrado. Aí nessa parte que eu tenho que olhar aqui, porque tem muita coisa. Aí tem os magistrados são divididos. Tem os pretores, que são o judiciário, né, o judiciário deles, que é a justiça social, enfim. Tem os questores, que eles cobram impostos e são tesoureiros.
os censores, que é os que cuidam do censo de Roma, então eles contam quantas pessoas tem na cidade, coisa do tipo. Tem o edis, que é a prevenção da cidade, e eles cuidavam dos arquedutos, que eu vou mostrar uma foto depois e explicar melhor o que é. E tem um consulado, que é o tipo executivo da cidade. Então tem o judiciário e o executivo. E esse consulado, ele... O Senado ali é basicamente um legislativo. Não é bem dividido assim, né? Porque ainda não existem os três poderes, mas é uma ideia do que seria por vir. Aí o consulado tem dois cônsules, o primeiro e o segundo, o primeiro é mais importante, e o Senado tem um poder de dar um poder para o cônsul, que ele pode ficar 6 meses, tipo, tá numa emergência, tá numa guerra. Aí o Senado fala assim, então, cônsul, a gente vai dar esse poder para você ficar 6 meses, fazer o que você quiser. Você pode montar no que você quiser, fazer qualquer lei, enfim, todo o seu poder. E isso aconteceu, mas quando aconteceu, a pessoa pegou o poder e ficou para sempre. Então foi autoritário, não deu muito certo. Aí esse é o arqueduto, é onde tinha na Grécia também, mas esses aqui são os mais famosos. Passava água, tem todo em volta de Roma, e passava água. Eles pegavam água de fora de Roma e jogavam para chegar dentro de Roma. E é bem importante essa construção. Não tem tanta construção importante que nem a Grécia, mas tem algumas, que eu vou falar delas. Aí tem as conquistas da plebe. É muito importante as conquistas da plebe porque é que começam as revoltas sociais. São as maiores lutas sociais da antiguidade, é quando as pessoas realmente começam a se revoltar contra os seus senhores. Aí tem a primeira, que é a revolta de Monte Sagrado. A plebe estava cansada do povo lá e falou assim: deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora e a gente só volta se vocês fazerem uma tribuna para a gente. A gente quer ser representado e a gente quer poder de voto e de veto. E eles conseguem isso. Tem as leis das tábuas, que é uma lei em comum entre os patrícios e os plebeus. É o primeiro código que tem em Roma, né, no caso, porque existiam outros códigos antes. E tem a lei Canuleia, que é a legalização de casamento misto, que é casamento entre plebeus e patrícios, porque antes não podia também. Tem as leis licínias, que é um pacote de leis que tem distribuição de terra, perdão de dívidas e o cargo de cônsul para a plebe. Aí tem a lei Hortência, que é o plebiscito para plebeus, então agora eles têm plebiscito também. E tem a lei Poetélia Papira, que é um nome muito difícil, que é proibição de escravidão por dívida, que também existia. Aí tem expansionismo militar, os militares são bem respeitados, bem pagos, o Império Romano já é bem grande, mas eles querem deixar maior. Então, eles começam a iniciar domínio, né? Um domínio ali na Península Ibérica, tem as guerras itálicas, que não vou falar disso, mas, enfim, começa, mas tem um problema, porque a expansão territorial vai se encontrar com Cartago, e Cartago é uma economia muito grande, são os fenícios. E vai dar um problema aí. Aí vai começar as guerras púnicas, que é Roma contra Cartago. Aí são 3 fases essas guerras púnicas. A primeira é a expulsão dos cartaginenses da Magna Grécia, então eles são expulsos. E tem o Aníbal, que é o líder de Cartago. E eles invadem Roma pelo norte, né? Tipo, eles sobem pelo mar Mediterrâneo, invadem pelo norte, e Roma invade Cartago, que tem uma coisa que acontece aí que é bem interessante. Porque Cartago, eles ficam na África, fica ali no norte da África, esse território. E eles andam de elefante. E Roma não anda de elefante. Então, demora tanto para Cartago chegar na Roma, tipo, eles estão indo de elefante, e demora tanto para chegar lá, que Roma chega antes, em Cartago, e acaba com eles. Então, Cartago perde. Aí tem a expansão após as Guerras Púnicas, que tem os reinos helenísticos, Gália, o Oriente Médio e o Egito, então eles estão expandindo para todo lugar. E tem os efeitos do expansionismo, que tem pessoas e terras, agora tem muita pessoa e tem muita terra, é um problema, e a plebe vai começar a ser substituída pelos escravos. Então, os escravos de guerra, que eles vão pegar esses lugares novos e vai ser esses escravos de guerra, eles vão começar a substituir a plebe. E tem a drenagem das riquezas de Roma, né? Porque está expandindo muito. Aí tem o êxodo rural da plebe, eles são expulsos, o êxodo rural, né? Eles saem da cidade
então eles vão para o campo. Tem os cavaleiros, que são os homens novos, que é a plebe enriquecida, é minoria. Tem fortalecimento de generais. Não existia o exército romano, existiam generais, eles começam a ser fortalecidos, e eles começam a falar política, enfim, começa a misturar tudo. E tem conflitos entre generais e Estado, que é uma crise da República, né? Porque como os generais começam a entrar na política, vira um caos. Mas, enfim, aí tem outras revoltas sociais. Aí tem a tentativa de revolta dos irmãos Graco, que é o Tibério e o Caio. O Tibério fala assim, vamos fazer uma revolução, uma lei agrária. Uma lei agrária. Mas aí o Senado não gosta disso. Os patrícios não gostam disso e ele é executado. E o Caio fala que quer fazer uma lei frumentária, que tudo que é produzido em terras conquistadas pelos militares é doado ou vendido por baixos preços para a plebe. Mas ele também começa a ser perseguido pelo Senado e antes dele ser executado, ele se mata, de medo. Então, não dá certo isso. Tem a revolta de Espartacus, que era um escravizado, ele se revolta contra o senhor dele e foge. É o maior movimento de escravos que tem, são 50 mil escravizados que fogem, mas aí o Senado fica bravo também, né? Porque o Senado não gosta de pessoas revoltando, e eles mandam pessoas para matar, mandam generais para matar. E só no quarto general que eles mandam, eles conseguem matar Espartacus. Então, durou um tempo. Aí tem as ditaduras militares, que tem o Mário, ele é um general e cônsul, então junção do militar e do Senado, né? Ele é pai do exército e ele é de origem plebeia. O máximo que você podia ser eleito era 2 vezes. É que nem a gente tem agora o presidente, né? Só pode ser eleito 2 vezes, mas ele foi eleito 7. Então, uma ditadura. E tem o Sila, que é outro general de origem patrícia, que também quer ser ditador. Aí vamos começar a Primeira Guerra Civil, que é o Mário e o Sila. O Sila ganha, não tem porque ele ganha, enfim. E depois os dois morrem de velhice mesmo. Tipo, não é porque o Sila ganhou porque o Mário morreu, ele só morre de velhice mesmo, os dois. E aí os generais começam a ficar, interessante, né? Pode ser ditador em Roma, quero. Aí vem o Pompeu, que ele é um patrício, ele tem apoio do Senado, ele é cônsul, então ele começa a centralizar o poder para se tornar ditador. E ele. Aí acontece o problema, chega outra pessoa querendo ser ditador, que é o Crasso. O Crasso, ele acabou de voltar, ele acabou que a revolta de Espartacus, ele é o 4º general que mata Espartacus, que eu falei agora há pouco, e ele quer ficar com o Oriente. Mas aí chega Júlio César, que ele fala assim, ele domina a Gália, que é a França, Suíça e a Bélgica hoje, ele também quer governar Roma. Aí eles ficam assim, beleza, a gente tem que resolver alguma coisa. Então eles criam uma ditadura de 3 pessoas, que é um triunvirato, que acontece o primeiro triunvirato de Roma, porque vão ter outros. Que é o Pompeu, o Crasso e o Júlio César. O Crasso morre, ele cai numa armadilha e morre, assim, ele estava numa batalha, numa guerra, não sei, e ele caiu numa armadilha e morreu. Aí fica um problema, o Pompeu e o Júlio César falam assim, quem vai governar agora? Quem vai governar? Vamos decidir isso. Aí eles começam a brigar para ver quem fica com o Oriente. Aí começa a Segunda Guerra Civil Romana, que é o Pompeu e o Júlio César. Quem vai dominar? Aí eles ficam... Aí o Pompeu, ele tá com medo e ele foge para Grécia. Ele foge para Grécia, o Pompeu. Depois o Júlio segue ele até o Egito. E os egípcios ficam com medo, porque o Júlio é muito forte. E ele fala assim, Pompeu não vai dar para você. E mata o Pompeu. Então acaba aqui também. Aí tem a ditadura do Júlio César, que é outra coisa muito interessante. É a ditadura dele, ele é muito autoritário, ele não tem nenhum carisma, não tem nada. Esse homem não consegue fazer nada pela população. Ele é muito autoritário. Mas ele é tranquilo, porque um dos senadores é o Brutus, que é o filho adotivo dele. Então ele fica assim, eu tô tranquilo, né? O Senado não vai acabar comigo. Porque o Brutus, meu filho querido, está lá. Aí ele fica tudo certo para mim, não vai dar nada de errado. Aí ele começa a centralizar mais as coisas. Então ele fala assim, olha, Senado, eu quero fazer uma lei que eu vou ser ditador vitalício. Ok?
que nem vocês são vitalícios, né? Aí o Senado fala, beleza, Júlio, vem cá no Senado que a gente conversa. Aí ele foi no Senado conversar e falaram, aí tentaram dar uma, tentaram esfaquear ele. Aí não conseguiram. Aí depois conseguiram. Aí ele levou 22 facadas. E a última facada que ele levou foi a do Brutus, seu filho querido. Muito triste a história de Júlio César. Aí sabe quem fica triste? Os amigos dele. Aí tem a Terceira Guerra Civil. Tem o Marco Antônio, que era o melhor amigo dele. Então, olha que amizade linda. Tem o Lépido, que era outro amigo dele. E o Otávio, que era um dos criados por Júlio César, porque tinha muito isso, né? Do povo pegar para criar e adotar, enfim. Aí eles se juntam e criam um novo triunvirato, que é uma ditadura de 3 pessoas. Então, é o Marco Antônio, o Lépido e o Otávio. O Lépido, ele tá velho, ele renuncia e sai. Então, fica só o Marco Antônio e o Otávio. E o Otávio se aproximando muito do Senado. E eles ficam uma briga entre o Marco Antônio e o Otávio para ver quem vai governar tudo e quem vai ficar com as terras. Aí tem a Quarta Guerra Civil, que é do Marco Antônio e o Otávio, e eles são muito fortes. Mas o Marco Antônio foge para o Egito, na época que está sendo governado pela Cleópatra, e eles ficam juntos, mas aí o Otávio consegue invadir o Egito, mata o Marco Antônio, e a Cleópatra fica muito triste e se mata. Aí, enfim, agora quem ganhou é o Otávio. Então o Senado cria 2 coisas novas, tipo, 2 imperadores. Tem o Imperator, que é ele, é o normal, e tem o Augusto, que é um imperador, é um líder religioso, ele é tipo Deus na Terra. Ele é muito importante. Mas quem governa mesmo é o Imperator. E agora vai começar a Pax Romana, que é o auge do Império Romano. Que vai ter uma aliança entre o senador e o imperador, porque agora tem senador e imperador, né? Tem império. E Otávio, que é o que venceu ali, vai virar príncipe de Roma. Agora a gente vai começar o Império. Tem o Principado, que é o Alto Império, que é, enfim, tem o Alto e o Baixo, que eu vou falar depois também. Tem a base do Império, eles param de gastar dinheiro com guerra e começam a investir na vida das pessoas, então eles param de guerra e começam a realmente pegar o dinheiro para a população. Eles reformam cidades inteiras. É tipo, esse império é uma república disfarçada. Então, é um império, sim, mas eles fazem muita coisa pela população. Então, é uma continuação da república, mas ao mesmo tempo não é, tem um nome diferente. Tem a romanização, que eles começam a... Eles estão expandindo, né, porque é o império. Então, todo lugar que eles pegam, eles estão, tipo, tem que deixar isso romano. Não dá muito certo, mas eles tentam. Porque são muitas culturas que eles estão pegando. O Império Romano é muito grande, então fica muito difícil. Tem a expansão da cidadania romana, então agora tem um documento que eles podem escolher o representante, o povo, os homens livres agora são cidadãos, porque eles não eram antes, e também eles não são mais tratados como estrangeiros. Então agora todo mundo é cidadão romano. Do Império Romano, todo mundo é cidadão romano. Tem política de pão e circo. Essa política de pão e circo era o circo. Tinha espetáculos, enfim, no Coliseu, que o povo assistia, tipo, durava meses, o povo assistia, ficava lá, um entretenimento. E o pão, eles davam trigo para a população. Essa política de pão e circo foi uma coisa para deixar o povo calmo. Então, a gente sabe que teve muitas revoltas durante o Império Romano, e o povo estava sempre revoltado. Então eles falam assim: a gente está em entretenimento e comida, o povo vai esquecer que tem problemas. Aí eles fazem isso e dá certo. E tem a perseguição aos cristãos. Então, que eles são politeístas, mas eles vão começar a perseguir os cristãos, então eles são super perseguidos, só vai mudar isso depois. Aí tem a crise do século III, que é a crise do escravismo, porque não tem muita gente mais para pegar.
porque eles estavam ampliando aspectos e o número de cidadãos estava crescendo muito, então não tinha mais como escravizar as pessoas, porque todo mundo era cidadão agora, não tinha mais quem escravizar. A escassez da mão de obra, o processo inflacionário, então aumenta os impostos. A expansão do cristianismo, que é um problema, porque eles são um povo politeísta e o cristianismo é religião monoteísta. E tem as migrações germânicas, então começa a chegar gente. Aí tem o Dominato, que é o Baixo Império. Tem o Dioclênio, ele divide as terras humanas em 4 áreas administrativas. Ele tem a lei do preço máximo, então ele define uma lei que tem um preço máximo, então é para diminuir a inflação. E tem a lei da utilidade pública, que ele incentiva o êxodo urbano e ele começa a distribuir terra para as pessoas. Então ele quer meio que esvaziar as cidades. Tem o Constantino, que ele faz o êxodo de Milão, que é liberdade de culto aos cristãos. Então agora o cristianismo está liberado. Então eu estava perseguindo antes, agora não estou mais sendo perseguido. E esse Constantino fala assim: não, gente, porque eu sonhei com Maria. Maria veio a mim e me disse: vire cristão, porque ele se converte ao cristianismo. Aí ele fala: Maria veio a mim e disse: vire cristão. Mas é mentira isso. A gente acha que é mentira, né? Eu não sei se Maria falou isso para ele, mas a principal razão é porque a população romana estava vivendo cristã também. Então não fazia muito sentido proibir o cristianismo, porque todo mundo estava vivendo cristão. Tem a criação da capital do Oriente, então agora está dividido entre Oriente e Ocidente, que é Constantinopla, a do Oriente, e eles pararam de fazer guerra, então não tem mais servos, e tem a lei do colonato e do êxodo urbano, que é ou você volta para cá, ou vocês morrem de fome. Então eles tiveram que começar a voltar para as cidades. Aí tem o Teodósio, que ele faz o edito da Tessalônica, que agora o cristianismo é a religião oficial, então eles passaram de perseguidos para a religião oficial, agora os pagãos são os perseguidos, então faz o 360. E tem uma queda, a queda do Império Romano do Ocidente, que são as crises internas, que eu vou falar mais aqui. Aqui tem o Império Romano Oriente e o Ocidente. O Oriente sobreviveu às invasões bárbaras. Esses bárbaros, que eles falam sempre, são todas pessoas que não são gregas. Então, não são pessoas bárbaras no sentido literal da palavra, porque eles davam muito bárbaro para isso, né? Na antropologia a gente aprende muito isso também, que eles chamavam de bárbaro todo mundo que não era igual a eles. E Roma faz isso. Todo mundo que não fala grego, todo mundo que não é grego, todo mundo que não é romano, grego não, todo mundo que não é romano é bárbaro para eles. Então, não quer dizer que as pessoas são bárbaras no sentido literal. Elas só são diferentes. Então, Constantinopla passa a ser conhecida por Bizâncio, é o Império Bizantínico, e o Império Romano do Ocidente não teve o mesmo caminho. As invasões bárbaras são intensas e eles não conseguem sobreviver a essas invasões. Em Roma foi saqueada em 476 e o último imperador, que foi Rômulo Augusto, é assassinado. E esse é o fim do Império Romano. Então agora eu vou falar da cultura greco-romana, que é a junção das nossas últimas 2 aulas, né? Essa é a anterior. Então vamos lá. Cultura greco-romana. Tem antropocentrismo, então é o homem no meio, individualismo, racionalismo e o hedonismo. O teatro tem comédia, que é sempre uma crítica, então começa o teatro aqui nessa época, e tem drama. Tem a pintura, que é cerâmica, e a escultura, isso é na Grécia, a idealização do corpo humano devido ao mundo antropocêntrico. Então, como o homem é o centro de tudo, ele vai ser representado assim na arte também. Eles não vão mais fazer, tipo no Egito, que tinha antropomorfismo, que era a relação de homem com animais. Então não tem mais isso. Agora é só o homem que é principal e importante na arte em todas as questões da vida deles. Ou na época pré-homérica e homérica, o homem está parado. Então você vê estátuas dessa época, eles estão tipo, parados. O arcaico eles fazem pose. O clássico tem movimento, que tem aquela famosa que é um cara jogando um negócio assim. E o helenístico, a expressão é a mais importante. Na arquitetura, na grega tem as colunas, que tem a dória, a iônica e a coríntia, que são essas, e uma coluna grega definida pela capitel, pela fuste e pela base. Já os romanos, eles têm arcos, que é que nem esse arco aqui,
Na Grécia, eles têm os Jogos Olímpicos, que é homenagem a deuses do Olimpo, e a valorização do corpo humano. Então, é muito importante o corpo humano aqui. Que nem eu falei do anterior. Mitologia e religião, tem politeísmo, eles são politeístas, antropomorfismo, e a história da mitologia. Eles aprendem muito isso também, que eles são ensinamento de conduta, que eles aprendem muito sobre mitologia, porque é a religião deles. Na política, é importante discurso e oratória. O Estado é tecnicamente laico e tem o direito romano, que é as leis que foram durante o Império Romano, que tem a fundação da ciência e direito e a formação do direito civil. E esse é o fim, eu já falei, agora a gente acabou com a antiguidade. A próxima aula vai ser sobre a Idade Média. Então, qualquer dúvida, vocês me mandam nesse e-mail ou no meu celular. Eu coloquei o número lá na atividade, né? E eu fiz o Forms para vocês, acho que tem 7 perguntas. Eu preciso saber também se na nossa tutoria, não é esse nome. Mas enfim, é aquele negócio que a gente vai fazer para conversar, sabe? Eu preciso que vocês me falem se vocês preferem que eu resolva questões, tipo, ao vivo. Eu seleciono as questões e resolva. Ou eu resolvo as questões anteriores, que é as que eu já passei para vocês, porque eu não vou resolver a questão da Antiguidade Oriental, só da Antiguidade Ocidental, que é Grécia e Roma. Aí, desses dois coisas que eu passei, porque acho que vai dar umas 10, 11 perguntas. Não sei se dá tempo, mas a gente pode fazer, selecionar as melhores. Aí a gente resolve essas questões. Ou vocês vêm com dúvidas. Então, são 3 coisas, vamos recapitular. A primeira é, eu escolho questões aleatórias novas e respondo em aula. Eu pego as questões antigas que vocês já tentaram fazer e respondo em aula, né, em aula mesmo. E a terceira é, vocês vêm com dúvidas e eu respondo. Então, vocês podem me falar, não sei aonde, eu posso criar um grupo, acho que eu vou criar um grupo de história, e vocês me falam lá, pode ser? E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até o final. E qualquer dúvida me chama. E é isso. Boa semana para vocês e bom feriado, né? Porque quinta-feira é feriado, ainda bem. Eu não sei ligar o negócio. Agora, isso. Tchau.